Principal ativo do clube na temporada, Caio Dantas está de saída do Brinco de Ouro. A diretoria alviverde aceitou a proposta do Atlético Goianiense e deve oficializar a venda do atacante nos próximos dias. Os valores ainda não foram revelados, mas a expectativa é que, além de uma compensação financeira, o Bugre também receba um empréstimo de um jogador do Dragão, seguindo os moldes das negociações de Jamerson com o Coritiba e do atacante Derek com o próprio Atlético Goianiense. Caio Dantas, que já havia sinalizado interesse em sair do Brinco após o rebaixamento, também chegou a ser sondado por Portuguesa, Goiás e clubes do exterior. O atacante, que foi vice-artilheiro da Série B, deixa o Bugre com 11 gols marcados, 2 assistências em 35 partidas disputadas. E para recompor as saídas no sistema ofensivo, o departamento de futebol tem 2 alvos para 2025. O primeiro é o atacante Dentinho, que está de saída do Brusque e tem oferta para assinar com o Guarani até o fim da Série C. O jogador de 27 anos atua pelas beiradas do campo e marcou 2 gols, além de ter contribuído com 2 assistências em 39 jogos pela equipe catarinense. Já o segundo nome é o de Leandrinho. O atacante de 29 anos está há 5 temporadas no futebol sul-coreano e deseja retornar ao Brasil no próximo ano. Além da Coreia do Sul, Leandrinho também possui passagens por clubes da Moldávia, Geórgia, Israel e Portugal. No Brasil, foi revelado e também atuou com a camisa do Internacional. Caso as negociações sejam concretizadas, os 2 atacantes se apresentarão no dia 26 de dezembro. Essa foi a data escolhida pela diretoria para a reapresentação dos atletas visando a disputa do Paulistão. O Guarani ainda não definiu onde será realizado parte dos treinamentos e o departamento de futebol avalia locais próximos a Campinas para preservar o gramado do Brinco de Ouro. A estreia do Bugre na próxima temporada será contra o Botafogo, dia 15 de janeiro, no Brinco de Ouro pelo Paulistão. Bom, vamos lá, começando aí pelo Caio Dantas. Tinha contrato com o Guarani até o final de 2025, mas o Atlético Goianiense pagou a multa rescisória de R$1 milhão. O Guarani não tem o que fazer. Claro que seria muito bom ter um atacante para a disputa do Campeonato Paulista e especialmente a Série C. Cheguei a dizer aqui que se o Guarani conseguisse manter o Caio Dantas, o Guarani subiria com o pé nas costas. Mas o Atlético Goianiense pagou R$1 milhão. Foi bom negócio ou não? Depende, né, Batista? Depende do time que vai ser montado. Agora, não tinha o que fazer, foi exatamente o que você falou. No caso específico do Caio Dantas, não tinha o que fazer. O atleta queria ir embora, o clube o empresário achou um clube de destino que pagasse a multa, vai embora, não tem o que fazer. É uma pena, tecnicamente o Guarani perde seu principal jogador. Tecnicamente, dentro do campo, ele até começou assim meio duvidoso, mas ele terminou a competição, na minha opinião, o todo, né, do segundo turno jogando bem. As últimas partidas não foram tão boas assim, mas perde tecnicamente, é um jogador que é difícil se encontrar no mercado, Batista. Será que o Guarani consegue contratar um outro centroavante com esse R$1 milhão? Aí tem que ir no mercado, né, Batista? E para achar jogador com essa qualidade, característica, né, e competência, porque é fácil, eu quero um camisa 9. Quantos camisa 9 tem aí? Mas com a competência do Caio Dantas, e eu me recordo, estive em quase todas as transmissões dos jogos do Guarani com o Caio Dantas, na grande maioria das vezes, ele fazendo gol e sendo muito participativo, a entrega, sabe o jogador que todo treinador gosta, a torcida gosta. Então realmente é uma perda para a equipe do Guarani na parte técnica, né? Agora, se vai achar ou se não vai, Batista, isso daí é um ponto difícil, porque o mercado ele é muito dinâmico. A gente sabe que o Guarani hoje tem o que para oferecer? Série C e Paulistão. Paulistão é uma Paulistão é uma baita de uma vitrine. Claro que é. Aí você vai contratar um cara, vai muito bem no Paulistão, o que vai acontecer? Aparecem outras propostas. E um dos objetivos do Guarani é retornar para a Série B, conquistando aí uma das vagas na Série C. É difícil. É muito complicado e para mim perde o Guarani. É bom? Foi bom o negócio? Foi ótimo, não tem problema nenhum. Tem um outro detalhe também, sabe qual que é ou não? O jogador.
O CH falou aqui, é verdade. O Caio Dantas estava querendo sair. Então não adianta, cara. Se está querendo sair, vai ficar com a cabeça aqui treinando aqui com a cabeça em outro lugar. Isso aí é pior do que você fazer uma má contratação. Deixa aí, ele segue a vida dele e agora o Guarani trabalha para trazer o Tem uma outra questão aí que é o salário. O maior salário do Guarani era do Caio Dantas, R$100 mil. O Guarani terá uma queda vertiginosa aí na receita. Não tenha dúvida. O Guarani vai trabalhar aí com uma folha de pagamento na ordem de aproximadamente 900 a 1 milhão. Só para ter uma comparação, a maior folha de pagamento da Série C esse ano foi do Tombense, 1 milhão e 200, e não subiu. Subiram times com folhas de pagamentos muito menores. Inclusive o Atlético. Caso do Atlético, do Retrô. Então veja que nem sempre é a questão aí do dinheiro, né? É da criatividade em contratar jogadores competentes. O Guarani vai contratar jogadores com salários entre 30 e 40 mil reais. Para a Série C é essa base, né? Não tem outro caminho. E o Rodrigo Pastana disse naquela entrevista que a receita foi cortada pela metade. 50%. Então tem que fazer uma manobra e tem que fazer isso que você falou. Usar a criatividade para achar no mercado. Você me pergunta, o Rodrigo é competente para isso? Tem muita competência em descobrir bons talentos. E um outro detalhe é o quê? Que agora ele está iniciando todo o trabalho. Ele chegou aí na metade, aí já teve que esperar janelas, lembra ou não? Não dava. E agora não. Agora ele está participando efetivamente de tudo, da montagem do elenco, do planejamento, da estrutura, tudo. Isso aí o Rodrigo não tem a dúvida que é muito competente. Rodrigo Pastana, tá? Mas erra também, né, Gleger? Não, todo mundo erra, né? Erra também, e eu, por tudo aquilo que aconteceu no ano, e a culpa não é só dele, é do todo, né? Ele vai efetivamente receber mais cobranças, né? O Guarani não pode piorar, ou tem que tentar não piorar uma situação muito crítica. Eu estou falando diretamente na montagem do time. A gente sabe que ele está enfrentando muitas dificuldades, o mercado está muito aquecido, está difícil contratar, os dois times de Campinas estão tendo dificuldades, mas esse é o ônus do trabalho dele, da responsabilidade do cargo dele. Ele tem que montar um time competente. Agora, o Maurício Souza, Batista, na entrevista que nos concedeu ontem, ou antes, bom, enfim, o dia não sei, ele me pareceu assim muito confiante, né, dizendo que o time está sendo montado e que o torcedor vai ficar feliz. Tomara que seja assim, né? Eu tenho uma informação de que o Guarani já contratou 10 jogadores. É mesmo? Já tem 10 jogadores contratados, inclusive para o Gleger, que é o especialista, analisar. Gabriel Mesquita está próximo de um acerto aí com o Guarani. Goleiro? Já teve uma passagem aqui. Já jogou pelo Guarani. Aqui no Guarani ele foi muito bem, né? Depois ele não conseguiu ter uma sequência em algum... Ele era um reserva lá no Operário de Ponta Grossa, reserva do Rafael Santos. E os jogos que eu vi ele participando, na contusão ou numa suspensão do Rafael, ele foi bem. Eu acho e acredito que para uma Série C e para ser um dos goleiros, porque o Guarani não vai contratar só ele, tem que contratar outro, né? Tem que contratar outro goleiro. Porque saiu o Vladimir, saiu o Pegorari, saiu aquele outro menino lá, como é que chamava? Borges. O Borges. Douglas Borges. Então o Guarani hoje só tem os meninos lá. É importante investir nos garotos? Claro que é, mas precisa trazer um pouco de experiência. Eu acho que o Gabriel Mesquita, para compor elenco, é um bom nome. Não, tem o Conte. Conte que foi contratado, tá aí. Tem contrato. Não sei. Eu acho que tem que trazer mais um. Então, eu tenho a impressão, sem informação, que nós vamos assistir a apresentação de muito garoto aí. Muito garoto sub-23, 22, pelo perfil do treinador. Ele deu uma dica na entrevista. Falou de nome, nada, nem de posição, mas ele deu uma dica que eles estão observando esse mercado. Eu gosto, desde que tenha o balanço certo, né, Batista? Precisa ter o experiente e o jovem valor. O Regis tem uma reunião hoje com a diretoria do Guarani. O Regis, ele mora em Paulinha, aqui na região de Campinas. Essa reunião, eu não sei o motivo, se é pendência financeira ou se tem aí alguma possibilidade
do retorno do Regis. Seria bom que voltasse, né? Mas o Regis não está na casa do 100 também? Então, tem esse problema também, a questão salarial. O Batista, ele não conseguiu jogar no Goiás, hein? Ele já não tinha gostado, não tinha conseguido jogar aqui, nada contra o atleta. Não conseguiu jogar no Curitiba. Eu acho que ele é um cara de muito talento técnico, mas a intensidade dele dura 10 minutos. Estou falando de marcação, estou falando de dinâmica do jogo, principalmente onde ele joga. Não sei, Batista, depende quanto custa. Respeito a opinião do amigo, evidentemente, mas isso aí precisa pensar direitinho. Talvez a reunião seja aí para discutir questões, pendências financeiras. Sim. Não sei se é isso. Mas também pode ser, né? O Guarani está em processo de montagem de elenco. Pode ser uma conversa também sobre a possibilidade do retorno do Regis. Então, eu não para mim, eu não traria. Tudo bem que, né, tem essa questão aí, mas porque Série C, né, Batista, é um campeonato totalmente diferente, cara. Série C é um campeonato totalmente... O Paulistão até seria mais... beleza, tal. Mas na Série C, eu acho que o Regis não aguenta. É a minha opinião, tá? O nego vai me cornetar, vai falar que eu tô falando bobagem, mas quando ele voltou do Coritiba, verdade, eu fui o único aqui que falei, eu não traria. Não tá jogando, nem no banco tá ficando. Não, moleque tal. Recebi 1 milhão de mensagens nas minhas redes sociais. E o que aconteceu? Não deu um chute. Então, assim, eu não traria. Além de não dar um chute, ainda arrumou uma confusão com o Humberto Louser, né? E nessa situação, nem sei quem tinha razão, tá? Tô ficando do lado de ninguém. Exatamente isso. Então, tudo que o Guarani se esforçou para poder viabilizar, porque ele não custa barato, né, Batista? Ele não custa barato, e não custou para o Guarani barato. Eu lamento muito falar isso, eu acho que ele é um ótimo profissional, bom pai de família, um sujeito admirável. Mas a pergunta é clara, você contaria com ele caso existisse possibilidade? Eu acho pouco provável que seja viável isso, tem que conversar muito. Guarani caiu por causa de muitos erros cometidos. E um dos primeiros erros cometidos pelo Guarani foi com relação ao Regis. Nessa confusão que teve com Humberto Louser, a direção demorou muito para tomar uma decisão. Era uma queda de braço entre treinador e jogador e a direção de futebol empurrando com a barriga, deixando a coisa se resolver por si própria. E aí demorou muito tempo. Então começou lá, não sei o que vocês pensam, mas começou lá a sequência de erros, passa por demissão de treinador, troca do comando do futebol, porque na época era o Juliano, né? Juliano Camargo. E aí veio trocando Toninho e Cecília até a chegada do Pastana. Então foram muitos erros, mas começou com esse aí. E isso aí ele contamina. Não adianta dizer que não, contamina sim. Não é o Regis, né? Não, é o problema. O problema, exatamente. Não estamos falando do Regis, o Regis não contamina nada. Por isso que tem que ser. E quando você fala. Tá no ninho. Exatamente. Chama os dois. Exatamente. Eu falei isso aqui, Eu falei isso aqui numa sala fechada. Sou o presidente, o executivo de futebol, Regis e Humberto Louser. Vamos resolver aqui. Zerar, dá para continuar? Não sei o que, não sei o que lá. Então é o seguinte, olha, nós vamos ter que tomar uma decisão. Ou demite o treinador, ou dispensa o jogador. O que não podia acontecer era continuar com aquilo lá, empurrando com a barriga. O grande problema, sabe o que era ou não? Que o Regis achava que ele tinha que ser o cara do time. E o Humberto, que era o comandante, e aliás um bom comandante do time, achava que ele não tinha condições. E aí começou a queda de braço. É o jeito do time jogar, né? O Regis acha, ou achava na oportunidade, que o time tinha que jogar em função dele. E não é o conceito do treinador. Por isso que você tem toda a razão. Tinha que ter sentado à mesa, nem sei se isso aconteceu, para resolver essa parada. E sabe o que custou isso? O acesso do Guarani. O Guarani estava numa empolgação, estava levantando o bico da aeronave para poder subir.
Aí veio o problema, o time não ganhou mais. Lembra Aí aquela complicou. vitória em cima do Novo Horizontino aqui, CH? Eu falei, Guarani vai subir. Ganhou do Novo Horizontino, saiu perdendo e virou o jogo, né? Sim. Nós falamos, vai subir, o time vai subir. E aí aconteceu tudo isso aí, que todo mundo já sabe.